O padre não levantou a voz quando disse isso. Não apontou para o quarto. Não fez o sinal da cruz. Apenas me encarou, com os olhos fundos de alguém que já tinha visto aquilo antes, e falou que, ao amanhecer, o quarto do meu filho precisava ser queimado. Não benzido, não trancado, queimado. Disse como quem anuncia uma ordem antiga, algo que a igreja só usa quando já não resta mais nada para salvar dentro das paredes. Meu filho ainda dormia quando ouvi essas palavras. Dormia daquele jeito inquieto, respirando errado, com o corpo pequeno se mexendo, como se fugisse de algo nos sonhos. Eu olhei para a porta do quarto e senti uma vergonha que nunca confessei a ninguém. Alívio. Alívio por saber que aquilo não ficaria ali por mais uma noite, e culpa imediata por pensar assim sobre o lugar onde eu mesmo o coloquei para dormir todos os dias. Tudo tinha começado semanas antes, mas a igreja só apareceu quando o silêncio virou regra. Não era grito, não era violência. Era aquele tipo de quietude que faz os adultos falarem baixo sem saber por quê. Meu filho parou de chorar, parou de chamar por mim à noite. Ele apenas ficava acordado, olhando para o teto, mexendo os lábios como se acompanhasse uma oração que não vinha de fora. Quando tentei entrar no quarto depois da meia-noite, senti o cheiro. Não era enxofre, como dizem. Era madeira antiga, quente demais para a hora, como se o quarto respirasse. As paredes pareciam mais próximas, o ar mais pesado. Meu filho virou o rosto devagar e sorriu de um jeito que não combinava com a idade dele, nem com o que ainda restava do meu. Ao sair dali, eu já sabia que algo tinha sido perdido, mas só entendi a gravidade quando a igreja disse que o fogo era a única forma de encerrar aquilo, não para salvar meu filho, para impedir que o que estava com ele acordasse junto com o sol. Eu demorei anos para contar isso, porque ainda hoje sinto que falhei como pai antes mesmo de entender o que estava acontecendo. Na época, eu achava que estava protegendo meu filho, mantendo a rotina, fingindo normalidade, acreditando que silêncio era descanso. Não era. O silêncio já era um sinal. E cada noite que eu fechei aquela porta, acreditando que tudo se resolveria sozinho, foi uma escolha que cobrou um preço que nenhuma oração conseguiu desfazer. A casa continuava igual durante o dia. A luz entrava, o chão rangia, o cheiro de comida ainda era o mesmo. Mas o quarto do meu filho parecia existir fora do tempo. Ninguém entrava ali sem sentir um peso estranho no peito. Não era medo imediato, era uma sensação de estar sendo observado por algo que já conhecia cada passo nosso. Algo que esperava pacientemente pelo momento certo. Quando procurei ajuda, não foi por coragem, foi por esgotamento. Eu já não dormia, já não reconhecia meu próprio filho quando ele me olhava sem piscar. A igreja não chegou oferecendo conforto. Chegou em silêncio, observando, tocando as paredes, ouvindo o que não era dito. E quando falaram em fogo, eu entendi que não estávamos lidando com uma doença, nem com imaginação infantil. Antes de continuar, comenta de onde está vendo meu relato. Deixa o seu like e se inscreve no canal, porque cada relato tem que chegar a outro pai a tempo. Talvez ele perceba sinais que eu só entendi quando já era tarde demais. O que vou contar agora não é sobre fé nem sobre redenção. É sobre escolhas feitas no escuro, sobre obedecer ordens que machucam mais do que desobedecer, e sobre o momento exato em que percebi que o quarto do meu filho já não era apenas um cômodo da casa. Era um limite que, uma vez cruzado, nunca mais permitiria que nada fosse como antes. Na primeira noite em que percebi que algo estava errado, não houve barulho algum. Nenhum grito, nenhum objeto caindo, nenhuma cena que justificasse pânico. Meu filho simplesmente não dormiu. Fiquei acordado com ele, sentado na cadeira ao lado da cama, observando aquele peito pequeno subir e descer num ritmo estranho. Irregular, como se outra coisa estivesse tentando aprender a respirar dentro dele. Quando perguntei se estava tudo bem, ele não respondeu. Apenas virou o rosto para a parede, mas seus olhos continuaram abertos, refletindo a pouca luz que entrava pela fresta da janela. A partir daquele dia, o quarto começou a mudar sem mudar de verdade. Os móveis estavam no mesmo lugar, a cama era a mesma, os brinquedos não haviam sido tocados. Ainda assim, entrar ali causava uma sensação física, quase dolorosa, como atravessar uma camada invisível de ar pesado.
Eu sentia pressão nos ouvidos, um leve zumbido e uma vontade inexplicável de sair rápido demais. Meu filho parecia confortável naquele espaço. Era o único lugar da casa onde ele ficava imóvel. Calmo demais para uma criança da idade dele. As noites seguintes confirmaram que não era cansaço nem febre. Ele não sonhava, não se mexia, ficava deitado de costas, mãos cruzadas sobre o peito, respirando de forma mecânica. Às vezes, seus lábios se moviam, mas sem som. Eu me inclinava para ouvir, esperando reconhecer uma palavra, uma reza que eu mesmo tivesse ensinado. Nunca reconheci nada. O que quer que ele murmurasse não pertencia à nossa casa, nem à nossa fé. Houve uma madrugada em que a lamparina apagou sozinha. Não foi vento. As janelas estavam fechadas. O pavio estava novo. O quarto mergulhou numa escuridão espessa e por alguns segundos eu perdi a noção de onde estava. Foi então que ouvi meu nome. Não da boca do meu filho. Veio de cima, como se tivesse sido sussurrado pelo teto. Quando a chama voltou, meu filho estava sorrindo, olhando direto para mim, como se tivesse gostado da reação que eu não conseguia esconder. No dia seguinte, tentei evitar o quarto. Disse a mim mesmo que estava exagerando, que noites mal dormidas distorcem a mente. Mas meu filho passou o dia inteiro dentro daquele espaço, sentado na cama, olhando para a porta fechada. Não brincou, não pediu comida, não chamou por ninguém. Quando finalmente entrou a noite, ele saiu do quarto pela primeira vez em horas e me perguntou, num tom calmo demais, se eu lembrava da casa onde meu pai havia morrido. Meu pai tinha falecido antes do nascimento dele. Nunca falamos sobre isso. A partir dessa pergunta, o medo deixou de ser abstrato. Começou a ter forma, peso e memória. Meu filho passou a saber coisas que não tinha como saber. Detalhes de pessoas mortas, de pecados antigos, de decisões que eu nunca confessei a ninguém. Sempre falava disso dentro do quarto, nunca fora. Era como se aquele espaço fosse um lugar de passagem, um ponto onde algo tinha acesso ao que estava enterrado dentro de mim. Eu tentei rezar ali. Levei um crucifixo, acendi velas, recitei palavras que aprendi na infância. O quarto não reagiu. Não houve vento, não houve barulho. Apenas uma sensação clara de que minhas orações não estavam sendo ouvidas. Meu filho me observava em silêncio com a cabeça levemente inclinada, como alguém assistindo a um erro que já foi cometido antes. Quando terminei, ele disse que eu estava rezando para o lado errado. Naquela noite, sonhei que o quarto não tinha portas. As paredes se fechavam lentamente enquanto meu filho permanecia no centro, imóvel, olhando para mim sem pedir ajuda. Acordei com o coração disparado e a certeza de que o sonho não tinha vindo de mim. Corri até o quarto. Ele estava acordado, sentado na cama, exatamente como no sonho. Disse que eu tinha demorado para voltar. Foi nesse momento que percebi que o quarto não era apenas o lugar onde algo havia entrado. Era onde algo estava se instalando. Cada noite ali parecia fortalecer uma presença que não precisava mais se esconder. O ar ficava mais quente depois da meia-noite. As sombras se comportavam de forma errada. E o silêncio deixava de ser ausência de som para se tornar uma vigilância constante. Quando o primeiro padre foi embora sem dizer nada, eu entendi que tínhamos ultrapassado um limite invisível. Ele entrou no quarto, permaneceu alguns minutos em silêncio absoluto e saiu pálido, evitando olhar para meu filho. Não me deu conselhos, não prometeu voltar. Apenas disse que aquilo exigia uma decisão difícil e que, se eu demorasse demais, o quarto deixaria de ser o único lugar afetado. Foi ali que comecei a temer não pelo que estava com meu filho, mas pelo que aquele quarto estava se tornando dentro da casa e dentro de mim. O segundo padre chegou 2 dias depois, antes do pôr do sol, como se tivesse pressa de ver o quarto ainda à luz do dia. Era mais velho, caminhava devagar e carregava consigo um cheiro forte de incenso misturado com algo metálico, quase como ferrugem. Não perguntou pelo meu filho. Pediu para ver o quarto primeiro. Quando abriu a porta, não entrou de imediato. Ficou parado no batente, respirando fundo, como alguém que se prepara para atravessar um terreno que já conhece e teme. Eu observei de fora enquanto ele avançava alguns passos. O quarto parecia menor naquele fim de tarde.
A luz entrava enviesada pela janela, mas não alcançava os cantos. Meu filho estava sentado na cama, imóvel, mãos apoiadas nos joelhos, olhando para o padre com uma atenção que me causou um arrepio imediato. Não havia hostilidade naquele olhar. Havia reconhecimento, como se eles já tivessem se encontrado antes, em algum lugar que não fazia parte do nosso mundo. O padre começou a falar em latim, baixo, quase num sussurro. As palavras soavam antigas, gastas pelo uso, e pareciam não ecoar no quarto. O som morria assim que deixava sua boca. Meu filho inclinou a cabeça curioso e abriu um sorriso curto, rápido demais para ser infantil. O padre interrompeu a oração no meio de uma frase. Limpou o suor da testa e pediu que eu fechasse a porta. Disse que certas coisas não gostam de testemunhas. Fiquei do lado de fora com a mão apoiada na madeira, sentindo uma vibração leve, constante, como um coração batendo do outro lado. Não ouvi gritos, não ouvi objetos, caindo. O silêncio era tão profundo que parecia artificial, como se alguém o estivesse segurando à força. Em determinado momento, ouvi apenas a voz do padre, trêmula, perguntando há quanto tempo aquilo estava ali. A resposta veio clara, firme, na voz do meu filho. Desde antes de você aprender a rezar. Quando a porta se abriu novamente, o padre saiu cambaleando. Seus olhos estavam vermelhos, não de choro, mas de esforço. Evitou me encarar. Disse que meu filho não estava possuído da forma como a igreja costuma lidar. Falou em contaminação de espaço, em permanência, em algo que cria raízes onde é alimentado. Olhou para o corredor, depois para mim, e afirmou que a casa inteira ainda podia ser salva, menos aquele quarto. Naquela noite, meu filho não dormiu. Andou pelo quarto de um lado para o outro, descalço, arrastando os pés no assoalho. Cada passo produzia um som diferente, como se o chão estivesse oco apenas sob os pés dele. Quando tentei entrar, fui tomado por uma tontura violenta, uma náusea súbita que me fez cair de joelhos. Meu filho parou de andar e me observou com atenção. Perguntou se eu sentia o peso certo do lugar. Disse que eu ainda não estava pronto. Comecei a notar mudanças fora do quarto. A casa passou a estalar à noite, mesmo sem vento. Portas rangiam sozinhas, e o relógio da sala atrasava sempre que marcava meia-noite. Minha esposa evitava passar pelo corredor. Dizia que sentia uma tristeza súbita ali, uma vontade de chorar sem motivo. Ela não entrava mais no quarto do nosso filho. Limitava-se a deixar comida na porta, como se alimentasse algo que preferia não ver. O padre voltou no dia seguinte, acompanhado de um homem que não vestia batina. Não se apresentou como padre nem como religioso. Carregava um caderno grosso de capa gasta e uma pequena caixa de madeira presa ao cinto. Ao entrar na casa, parou na sala e pediu silêncio. Disse que o que estava no quarto reagia a vozes altas, a emoções fortes, a conflitos familiares. Olhou para mim por um tempo longo demais e afirmou que a culpa é uma forma eficaz de convite. Eles entraram juntos no quarto. Desta vez, deixaram a porta aberta. O homem da caixa caminhou lentamente pelo espaço, tocando as paredes com a ponta dos dedos, como se lesse algo invisível. Meu filho o acompanhava com os olhos, atento, respeitoso. Quando o homem se aproximou da cama, parou de repente e fechou o caderno. Disse que o quarto havia sido marcado muito antes do nascimento do meu filho, que a criança não era a origem, mas o ponto de acesso. Perguntei o que isso significava. Ele respondeu que certos lugares guardam memória e que quando encontram alguém vulnerável o suficiente, se abrem. Disse que o quarto não queria meu filho por quem ele era, mas pelo que ele permitia. Olhou para mim de novo. Falou que crianças carregam o peso dos erros que os pais tentam esquecer, que algumas presenças se alimentam exatamente disso. Na terceira noite após essa visita, meu filho falou pela primeira vez fora do quarto. Estávamos na cozinha. Ele se sentou à mesa, os pés balançando levemente, e me perguntou por que eu nunca havia contado à minha esposa sobre a noite em que abandonei meu irmão doente. Eu senti o sangue desaparecer do rosto. Aquilo era um segredo enterrado havia décadas, algo que nunca confessei, nem em oração. Meu filho continuou falando, descrevendo detalhes que ninguém poderia saber. Disse que o quarto havia mostrado a ele. Eu gritei.
Pela primeira vez desde que tudo começou, levantei a voz. Mandei que ele parasse, que aquilo não era assunto para uma criança. O silêncio que se seguiu foi imediato e pesado. Meu filho me encarou com uma expressão que não era de medo, nem de desafio. Era de decepção. Disse que eu tinha prometido não mentir mais quando entrei naquele quarto pela primeira vez. Eu não lembrava de ter feito promessa alguma. Naquela madrugada acordei com um cheiro de fumaça. Corri pela casa, certo de que algo estava pegando fogo. Não havia chamas. O cheiro vinha do corredor, mais forte perto do quarto. Ao abrir a porta, encontrei meu filho em pé no centro do cômodo, segurando um pedaço de madeira queimado nas mãos. O chão ao redor estava intacto. Ele disse que estava ensaiando, que o fogo precisava aprender o caminho. No dia seguinte, a igreja mandou a ordem. Não foi um pedido nem uma sugestão. Um bilhete simples entregue por um jovem que evitou entrar na casa. Dizia apenas que o quarto deveria ser queimado ao amanhecer, sem objetos retirados, sem orações durante o processo. Informava que qualquer tentativa de salvar algo dali comprometeria o restante da família. Não mencionava meu filho. Não dizia o que aconteceria com ele. Passei aquela noite sentado no corredor, olhando para a porta fechada. Ouvi meu filho andar, falar sozinho, rir em alguns momentos. Não tentei entrar. Pela primeira vez, tive medo não do que estava com ele, mas do que eu teria que fazer quando o sol nascesse. O quarto parecia pulsar, como se soubesse o que estava por vir. E em algum ponto antes do amanhecer, eu tive a certeza de que não seria o quarto a resistir ao fogo. Eu não dormi naquela noite. Fiquei sentado no chão do corredor, com as costas apoiadas na parede fria, observando a linha de luz fraca que escapava por baixo da porta do quarto. Não havia lamparina acesa lá dentro. Ainda assim, aquela claridade persistia, pulsando de forma irregular, como uma respiração cansada. Em certos momentos, a luz diminuía até quase desaparecer. Em outros, se espalhava pelo corredor, tocando meus pés descalços como se procurasse atenção. Meu filho falava, não o tempo todo. Eram frases soltas, intervaladas por longos silêncios. Às vezes, ele murmurava como uma criança cansada. Em outras, usava um tom firme, adulto demais. Eu não conseguia entender as palavras, mas reconhecia a intenção. Era como ouvir alguém ensaiando um discurso importante, repetindo argumentos, ajustando pausas. Em determinado momento, ouvi meu nome completo, pronunciado com cuidado, como se cada sílaba tivesse sido escolhida com antecedência. Quando o céu começou a clarear, o quarto ficou quieto. A luz sob a porta se apagou de vez. O silêncio que se seguiu não trouxe alívio. Pelo contrário, era um silêncio expectante, atento, como se algo estivesse aguardando um sinal que ainda não tinha sido dado. Fiquei ali até ouvir os primeiros sons da casa acordando. O estalo da madeira com a mudança de temperatura, o canto distante de um pássaro que parecia fora de lugar naquela manhã. Minha esposa apareceu no corredor pouco depois. Não perguntou nada, apenas sentou ao meu lado em silêncio. Os olhos dela estavam inchados, vermelhos, como se tivesse chorado a noite inteira. Ela segurava um lenço amassado nas mãos, mas não o usava. Ficamos assim por alguns minutos lado a lado, evitando olhar para a porta. Quando finalmente me encarou, disse apenas que não entraria naquele quarto de novo, que não importava o que acontecesse. Eu não tentei convencê-la do contrário. Os homens da igreja chegaram antes do sol subir por completo. Vieram em dois, ambos vestidos de forma simples, sem símbolos visíveis. Um deles carregava uma lata de metal e um embrulho envolto em pano grosso. O outro trazia consigo um pequeno livro, sem capa, com páginas amareladas e gastas. Nenhum dos dois olhou diretamente para a porta do quarto ao entrar na casa. Pareciam evitar até mesmo reconhecer sua existência. Disseram que o fogo precisava ser rápido, que hesitação enfraquece a ordem. Perguntei sobre meu filho. Um deles respondeu que a criança não deveria estar presente durante o ato, que, se fosse possível, deveria ser mantida fora da casa até tudo terminar. Eu disse que isso não seria possível. O homem fechou os olhos por um instante e afirmou que então eu precisaria ser mais forte do que estava preparado para ser. Abri a porta do quarto pela primeira vez desde a ordem.
O ar quente me atingiu imediatamente, carregado de um cheiro seco, antigo, como papel queimado que nunca vira chama. Meu filho estava sentado na cama, com as mãos apoiadas ao lado do corpo. Parecia exausto. O rosto estava pálido, os olhos fundos, mas havia neles uma lucidez que eu não via havia semanas. Ele me olhou e disse que eu tinha chegado atrasado, que o quarto já tinha entendido o que ia acontecer. Os homens começaram o preparo sem dizer uma palavra. Derramaram o líquido da lata no chão, nas paredes, nos móveis. O cheiro forte invadiu o corredor. Minha esposa recuou alguns passos, cobrindo o nariz e a boca. Meu filho acompanhava cada movimento com atenção silenciosa. Quando um dos homens se aproximou da cama, ele estendeu a mão e tocou o braço dele. Não com força, apenas o suficiente para fazê-lo parar. O homem congelou por um segundo inteiro antes de se afastar, visivelmente abalado. Eu tentei tirar meu filho dali. Ajoelhei diante dele, segurei seus ombros, pedi que viesse comigo. Ele não resistiu, mas também não se levantou. Disse que o quarto não terminava na porta, que levaria aquilo comigo para onde eu fosse. Perguntou se eu estava preparado para carregar esse peso fora das paredes. Eu não soube responder. Foi então que ele se levantou por conta própria e caminhou até o corredor, passando por mim sem olhar para trás. Quando ele cruzou a soleira, senti uma pressão súbita no peito, como se o ar tivesse sido sugado do ambiente. Um dos homens murmurou algo em voz baixa, uma palavra que não reconheci. O outro abriu o livro sem capa e passou os dedos por uma página específica, como se já soubesse exatamente onde procurar. Não houve oração em voz alta, apenas um aceno breve, seco, indicando que era a hora. O fogo foi aceso sem cerimônia. Uma chama pequena no início, quase tímida, que tocou o chão e se espalhou rápido demais. As paredes pareceram aceitar o fogo com facilidade inquietante, como se estivessem esperando por ele. A madeira estalou, os tecidos arderam, e o calor tomou conta do corredor em segundos. Minha esposa gritou quando ouviu o primeiro estrondo vindo de dentro do quarto, mas ninguém tentou apagar nada. Meu filho observava tudo em silêncio, de pé ao meu lado. O reflexo das chamas dançava em seus olhos, criando sombras que distorciam seu rosto. Em certo momento, ele sorriu. Não um sorriso de alegria. Era algo mais próximo de reconhecimento. Como se visse uma cena familiar se repetir. Ele me disse que o quarto estava com medo, que não era comum ser desfeito daquela maneira. À medida que o fogo avançava, comecei a ouvir sons que não vinham da madeira. Um ruído baixo, contínuo, como um lamento abafado, misturado a algo que lembrava palavras sendo desfeitas antes de se completarem. Tapei os ouvidos instintivamente, mas o som parecia vir de dentro da minha cabeça. Os homens mantiveram-se imóveis, os olhos fixos nas chamas, como se desviar o olhar fosse um erro irreversível. Quando o teto cedeu, houve um clarão intenso, seguido por um silêncio abrupto. As chamas diminuíram de repente, como se algo tivesse sido finalmente consumido. O calor recuou, deixando um vazio frio no lugar. O quarto não existia mais como antes. Restavam paredes enegrecidas, destroços fumegantes e um cheiro pesado que parecia impregnar cada canto da casa. Meu filho soltou um suspiro longo, profundo, como alguém que acaba de acordar de um sono difícil. Por um instante, seus ombros relaxaram, e eu tive a esperança ingênua de que tudo tivesse terminado ali. Ele olhou para mim e perguntou se agora eu me sentia mais leve. Antes que eu pudesse responder, um dos homens da igreja se aproximou e colocou a mão em meu ombro. Disse que o fogo tinha feito sua parte, mas que o que havia aprendido a viver ali não desaparece tão facilmente. Eles foram embora sem se despedir. A casa ficou em silêncio, exceto pelo crepitar distante de algo ainda queimando. Minha esposa levou meu filho para o quarto de hóspedes, o mais distante possível do local destruído. Ele se deitou sem protestar e fechou os olhos quase imediatamente. Parecia finalmente cansado, como uma criança de verdade, depois de um dia longo demais. Eu fiquei no corredor, olhando para o espaço onde o quarto havia sido. As paredes negras ainda exalavam calor. Senti um aperto familiar no peito, uma culpa antiga, profunda, que eu achava ter enterrado com o passar dos anos.
Foi então que percebi que o silêncio da casa não era vazio. Havia algo nele, atento, acomodando-se ao novo espaço. Naquela noite, enquanto todos dormiam, ouvi passos suaves no corredor. Não vinham do quarto de hóspedes, vinham do lugar onde o quarto queimado costumava estar. Quando me levantei para verificar, encontrei apenas cinzas espalhadas pelo chão, e no meio delas marcas pequenas como pegadas infantis, apontando para dentro da casa. Depois do incêndio, a casa não voltou ao normal. As paredes foram limpas, o cheiro de fumaça diminuiu com o passar dos dias, mas algo permaneceu fora de lugar, como um móvel mal posicionado que ninguém consegue ignorar. O espaço onde o quarto existira foi isolado com tábuas provisórias, mas eu sentia a presença daquele vazio sempre que passava pelo corredor. Não era ausência, era uma espécie de eco, um lembrete constante de que algo tinha sido arrancado à força. Meu filho passou a dormir profundamente no quarto de hóspedes. Não falava mais durante a noite, não se levantava depois da meia-noite. À primeira vista, parecia curado. Voltou a comer, a responder quando chamado, a brincar com pequenos gestos que eu tinha quase esquecido. Ainda assim, havia momentos em que ele parava subitamente, como se escutasse algo distante. Nessas horas, seus olhos se perdiam por alguns segundos e eu sentia um frio imediato percorrer minhas costas. A igreja voltou a mandar notícias. Um dos homens que estivera presente no incêndio retornou sozinho, trazendo recomendações curtas, quase burocráticas. Disse que a criança deveria ser mantida longe de qualquer espaço fechado por algum tempo. Que portas abertas ajudam a dispersar o que ainda tenta se agarrar. Falou também que sonhos deveriam ser observados com atenção, porque nem tudo abandona um lugar quando é destruído. Algumas coisas seguem quem lhes deu passagem. Eu tentei retomar a rotina. Voltei ao trabalho, cuidei da casa, fiz pequenos reparos no corredor. Cada martelada perto do espaço queimado me causava uma ansiedade difícil de explicar. À noite, eu evitava passar por ali no escuro. Preferia dar a volta pela casa, mesmo que fosse mais demorado. Minha esposa fingia não notar, mas eu via no olhar dela o mesmo receio silencioso. Foi numa dessas noites que meu filho começou a falar dormindo outra vez. Não eram murmúrios como antes. Ele pronunciava palavras claras, pausadas, como se recitasse algo decorado. Fiquei parado à porta do quarto de hóspedes, escutando, com medo de acordá-lo. Ele falava de caminhos de casas antigas, de promessas feitas e não cumpridas. Em certo momento, mencionou um nome que eu não ouvia desde a infância. O nome do homem que tinha morrido no quarto queimada, muito antes de comprarmos a casa. No dia seguinte, perguntei à minha esposa se ela conhecia aquele nome. Ela negou. Disse que nunca tinha ouvido falar. O problema era que eu conhecia. Aquele nome estava ligado à história da casa, a um rumor antigo que eu ignorara quando nos mudamos. Um homem que enlouqueceu, que se trancou num quarto e morreu ali sem que ninguém soubesse ao certo o motivo. O quarto do meu filho fora construído exatamente sobre aquele espaço. A culpa que eu carregava ganhou um novo peso. Não era apenas o que eu tinha escondido do passado da minha família, mas o que eu deixara de investigar sobre aquela casa. Eu escolhera acreditar que paredes novas apagariam histórias antigas. Meu filho, vulnerável como era, tinha sido colocado exatamente onde algo esperava por continuidade. A igreja queimara o quarto, mas não podia apagar o que já estava escrito no lugar. As manifestações voltaram de forma mais sutil. Objetos se deslocavam levemente, sombras se estendiam além do normal. O ar esfriava sem aviso. Não havia mais medo imediato, apenas uma vigilância constante, um cansaço profundo. Meu filho acordava com olheiras. Dizia sentir-se cansado mesmo depois de dormir. Em alguns dias, ele me perguntava se poderíamos ir embora dali. Não insistia. Perguntava como quem já sabe a resposta. Uma tarde, encontrei desenhos escondidos sob a cama dele. Eram feitos com carvão, provavelmente retirado das cinzas, que eu ainda não tinha conseguido limpar por completo. Os desenhos retratavam a casa vista de cima, com linhas marcando corredores, portas, caminhos. O espaço queimado aparecia destacado, não como um quarto, mas como um centro. No último desenho, havia duas figuras pequenas, uma maior e uma menor,
ligadas por uma linha escura que atravessava toda a casa. Quando confrontei meu filho, ele não negou. Disse que estava apenas mostrando como as coisas se movem agora. Explicou que o fogo tinha quebrado o lugar, mas aberto outros caminhos. Falou que o quarto não precisava mais existir para cumprir sua função, que aquilo tinha aprendido a usar pessoas quando não tinha mais paredes. Eu senti um nó se formar no estômago ao perceber que o problema nunca fora apenas o espaço físico. A igreja foi chamada novamente. Desta vez a resposta demorou. Quando veio, não trouxe homens nem rituais. Trouxe apenas uma carta curta, escrita à mão, dizendo que certos casos não se encerram com destruição, apenas mudam de forma. Recomendava vigilância, arrependimento sincero e distância do local. Não havia promessa de cura definitiva, apenas a orientação de seguir vivendo com cuidado. Naquela noite, sentei-me ao lado da cama do meu filho enquanto ele adormecia. Observei seu rosto tranquilo, a respiração regular. Por um instante, tudo parecia normal. Então ele abriu os olhos de repente e me perguntou se eu ainda sentia o cheiro de fumaça. Eu disse que não. Ele fechou os olhos novamente e murmurou que o lugar também lembrava. Fiquei ali até o amanhecer, ouvindo os sons da casa, tentando ignorar a sensação de que algo se ajustava lentamente à nova realidade. O fogo tinha apagado um quarto, mas deixara para trás uma presença que agora parecia mais difusa, mais difícil de localizar. Eu comecei a entender que o verdadeiro castigo talvez não fosse a perda daquele espaço, mas a consciência de que, ao obedecer à ordem, eu tinha ensinado aquilo a sobreviver fora das chamas. Nós nos mudamos no início do inverno, antes que a neve tornasse as estradas intransitáveis. Não levamos quase nada da casa antiga. Móveis ficaram para trás. Objetos pessoais foram queimados ou enterrados no quintal, conforme a orientação que recebemos na última carta da igreja. A ideia era simples: romper vínculos, deixar o lugar morrer sozinho. Ainda assim, enquanto o caminhão se afastava, eu tive a sensação clara de que não éramos nós que estávamos indo embora. A nova casa ficava longe, numa região onde ninguém conhecia nossa história. As paredes eram novas, o piso não rangia, e não havia marcas do passado nos cantos. Nos primeiros dias, meu filho parecia melhor. Dormia sem interrupções, ria com mais facilidade, fazia perguntas comuns, infantis. Minha esposa voltou a cozinhar com tranquilidade. Pela primeira vez em meses, senti algo próximo de esperança. Uma esperança cautelosa, como quem pisa em terreno que pode ceder a qualquer momento. Essa sensação durou pouco. Não houve um retorno abrupto nem sinais evidentes. O que mudou foi o silêncio, um silêncio diferente daquele da casa antiga. Não opressor, mas atento, como se algo estivesse reaprendendo nossos horários, nossos hábitos, nossos medos. Meu filho começou a se isolar nos cômodos mais internos da nova casa, evitando janelas, evitando portas abertas. Dizia que o ar lá fora era inquieto demais. As primeiras manifestações foram pequenas. Um brinquedo fora do lugar, um desenho novo aparecendo sem explicação, marcas de carvão surgindo em superfícies que nunca haviam sido tocadas por fogo. Eu limpava tudo sem comentar, tentando acreditar que era apenas resquício do trauma. Até a noite em que acordei com o cheiro conhecido de fumaça, fraco, distante, mas inconfundível. Encontrei meu filho sentado no chão do quarto novo, desenhando com um pedaço de carvão que eu nunca tinha visto antes. O desenho não era da casa antiga, nem da nova. Era algo intermediário, uma planta que misturava corredores, portas inexistentes, espaços que não pertenciam a lugar algum. Quando perguntei de onde vinha o carvão, ele respondeu que sempre encontra um pouco quando precisa. Disse que agora o lugar vem com ele. Tentei contato com a igreja mais uma vez. Não obtive resposta. Nenhuma carta, nenhum emissário, nenhum sinal. Foi então que percebi o que tinham evitado dizer desde o início. O quarto não era a origem, apenas o primeiro abrigo. O fogo expulsou a presença do espaço, mas não rompeu o vínculo criado. Aquilo tinha aprendido a se fixar onde houvesse silêncio suficiente e culpa. Meu filho passou a fazer perguntas que não eram para uma criança. Perguntava sobre decisões que eu tinha tomado antes mesmo de conhecê-lo, sobre pessoas que eu deixei para trás,
sobre promessas que nunca cumpri. Não havia acusação em sua voz, apenas constatação, como se ele estivesse organizando algo maior, usando minhas respostas como peças de um desenho que só ele enxergava por completo. Numa madrugada, acordei com passos no corredor da nova casa. Não havia cheiro de fumaça dessa vez, apenas o som leve, controlado, de alguém caminhando sem pressa. Segui o som até a sala e encontrei meu filho parado no centro, olhando para a parede vazia. Disse que ali seria um bom lugar. Perguntei para quê. Ele respondeu que ainda estava aprendendo a construir. Eu entendi naquele instante que não existia mais fuga geográfica. Não adiantava mudar de casa, de cidade, de vida. O que tinha sido alimentado por silêncio, omissão e medo tinha encontrado uma forma de permanecer. O fogo tinha destruído um cômodo, mas deixado intacta a matéria-prima mais importante. Aquilo que eu nunca confrontei dentro de mim. Na manhã seguinte, comecei a escrever tudo o que tinha escondido por anos. Não para a igreja nem para mim mesmo, mas para que ficasse registrado. Confissões, erros, abandonos, decisões covardes. Meu filho observava em silêncio, sentado à mesa. Em certo momento, ele sorriu levemente e disse que isso ajudava. Não explicou como, nem porquê. Hoje vivemos numa casa que nunca termina de se ajustar. Portas parecem mudar de lugar, corredores ficam mais longos à noite e há sempre um cheiro distante de madeira antiga no ar. Meu filho continua crescendo, envelhecendo como qualquer outro, mas há dias em que ele me olha com uma atenção que não pertence a uma criança, como se estivesse avaliando o que ainda pode ser usado. Conto essa história porque entendi tarde demais que nem todo fogo purifica. Alguns apenas ensinam o que estava escondido a sobreviver sem precisar de paredes. O quarto do meu filho foi queimado ao amanhecer. O que aprendeu ali, no entanto, acorda comigo todos os dias. Eu não espero que alguém acredite completamente no que contei. Nem eu acredito em todos os dias. Há manhãs em que acordo convencido de que tudo não passou de uma sucessão de medos, coincidências e culpa mal resolvida. Mas então sinto o cheiro leve de madeira antiga no ar, ou percebo que os corredores da casa parecem um pouco mais longos do que na noite anterior, e lembro que certas coisas não precisam ser vistas para continuarem presentes. Meu filho hoje dorme com a porta aberta, não por recomendação da igreja, mas porque ele diz que é mais fácil assim. Às vezes, antes de apagar a luz, ele me pergunta se ainda estou escrevendo. Quando respondo que sim, ele parece satisfeito, como se cada palavra fosse uma forma de manter algo ocupado, distraído, longe de terminar o que começou. Eu não sei se isso é verdade. Sei apenas que parar de escrever me causa mais medo do que continuar. Se você chegou até aqui, não é por curiosidade. Histórias como a minha encontram quem já sentiu o peso de um silêncio que não deveria existir. Não espere por ordens, nem por sinais claros demais. Lugares, escolhas e omissões também criam espaços onde algo pode entrar. E nem sempre o fogo é suficiente para fazê-lo sair. Queimar o quarto do meu filho não encerrou nada. Apenas marcou o momento em que entendi que algumas portas, uma vez abertas, não se fecham. Apenas aprendem a se mover com você.